O programa Cooperação Cisternas visa contribuir para a transformação social, promovendo a preservação, o acesso, a gestão e a valorização da água como um direito essencial à vida e à cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o semiárido brasileiro. Fruto da parceria entre governo espanhol e governo brasileiro, firmada no ano de 2010, possibilita à população do semiárido e outras regiões com escassez de água potável o acesso a estruturas simples e eficientes de captação de água de chuva e de aproveitamento sustentável de recursos pluviais. No Brasil, a região semiárida abrange 980 mil quilômetros quadrados, cobre 1.133 municípios de 9 estados e corresponde a 20% do território brasileiro, aproximadamente 2 vezes o tamanho da Espanha. Com uma população de 22 milhões e meio de pessoas, dos quais aproximadamente 8 milhões estão na zona rural, o semiárido brasileiro é a região semiárida mais populosa do mundo, sendo também conhecido como sertão. Possui um grande déficit hídrico, uma vez que a quantidade de chuva é menor do que a água que evapora da superfície, sendo 3 vezes maior do que o volume da chuva que cai. Daí a importância de promover ações que incentivem o armazenamento de água da chuva adequadamente. No campo, o gado morrendo, o povo correndo sem poder viver, criança com os pés no chão, com a lata na mão, sem água para beber. Sofri com a tristeza que dói e as lágrimas nos olhos começam a correr. Eita, que seca tão grande, meu Deus, tanta fome, quem vai socorrer? Tem gente passando agonia, comendo uma cambira para sobreviver. Eita, que seca tão grande, meu Deus, quanta fome, quem vai socorrer? As ações de universalização do acesso à água fazem parte de ações governamentais e da sociedade civil organizada, vinculadas a acordos internacionais em várias dimensões socioambientais. 1972. Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano discute o tema da água em função da crescente poluição das águas e do problema da desertificação. 1977. Conferência da ONU sobre Desertificação. 1992. Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1999. Terceira Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca em Recife. 2000. Conferência do Milênio aprova os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio tratando da redução das desigualdades e da garantia do acesso à água. 2002. Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável estabelece a meta de reduzir até 2015 50% da falta de água potável para a população em situação de escassez. 2003. O Programa Cisternas do Governo Federal Brasileiro é criado para apoiar e financiar o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais, P1MC. 2009. É criado o Programa Cooperação Cisternas, parceria entre o Governo da Espanha, IABS, e o Governo Brasileiro. 2011. Programa Água para Todos integra o Plano Brasil Sem Miséria criado pelo Governo Federal. 2012. Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável destaca os reflexos das mudanças climáticas nos processos de desertificação e no agravamento do abastecimento de água às populações. 2013. Instituição do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva e outras tecnologias de acesso à água, Lei 12.837 de 2013. Consolidação jurídica do Programa Cisternas. As mudanças climáticas, elas significam os 2 vetores da desertificação: secas mais intensas e, quando chover, chuvas mais intensas. Então, os 2 vetores que levam à desertificação de uma região semiárida, eles estarão mais presentes, eles já estão se tornando mais presentes no clima do semiárido. Realmente el programa Cisternas es un programa que para nosotros tiene una importancia fundamental dentro de una cooperación que se ha extendido a lo largo de muchos años en Brasil. Un programa que se refiere al ámbito del agua, que naturalmente es una de las áreas de gran interés también en España, por ser un país que tenemos una pluviosidad muy baja. Con el Ministerio de Desarrollo Social como parceiro principal y con la CONDRE y la ASA como parceiros ejecutores y el IABS como parceiro gestor de nuestros fondos, ¿no? En el caso del programa Cisternas nos encontramos trabajando en los 9 estados del Nordeste y para nosotros es un programa de gran importancia porque
estimamos que cambia la vida de las personas porque el acceso al agua potable es un derecho universal y básico, y con la construcción de cisternas garantizamos el acceso de agua potable a miles de familias que de otra forma no lo tienen. Onde o IABS teve papel de gestor e receptor dos fundos, conduzindo todo o processo técnico, administrativo, executivo do programa. Inclusive esse programa ele coincide com os objetivos do próprio Instituto, que é de promover o desenvolvimento local e de ajudar na redução das desigualdades. Os objetivos específicos do programa são 3. O primeiro é proporcionar a garantia do acesso à água para as famílias que não possuem acesso regular a esse recurso no semiárido. O segundo são ações de fortalecimento institucional, bem como premiações, que seria o caso do Prêmio Mandacaru. E o terceiro objetivo, que seriam os estudos e avaliações de impacto, para a gente poder mensurar e subsidiar a partir de números e de resultados específicos políticas públicas para o desenvolvimento e consolidação das tecnologias sociais no semiárido. Antes era bom, porque tinha água aqui na barragem do homem, ficava mais perto para mim, mas agora tenho que ir lá, a barragem lá embaixo. Aí agora fica difícil, eu trago água lá da serra para beber. Aí fica tudo difícil para mim dar água. Sempre a gente tem muito sacrifício com a água, né? Que a gente vem de longe, chega cansado, no outro dia amanhece todo doída da carroça, levo 2, 3 tambor para tomar banho, para lavar roupa. A concentração de terras e da água na região semiárida atinge cerca de 1.700.000 famílias, que representam 42% de toda a agricultura familiar brasileira e ocupam apenas 4,2% das terras agricultáveis. Quando não tem depósito, a água se perde todinha. É difícil por isso, porque se a gente der um depósito maior, ou menos um barreirinho ali, um buraquinho que nem a história, que desse para juntar água para 1 ano ou 2, nós não tinha tanto sacrifício para ir ver água lá na barragem. E eu vou ver com a carrocinha. Minha irmãzinha, tem dia que dá... Maria Hélia atualmente gasta em média 4 horas por dia nesta tarefa de buscar água. O programa Cisternas gera grande impacto positivo nas relações de gênero e nas atividades infantis, pois tradicionalmente a tarefa de obtenção diária de água é realizada pelas mulheres e crianças, que após a construção das cisternas passam a dispor de mais tempo livre, as mulheres para outros afazeres e as crianças para brincar e estudar. Tudo de bom da cisterna. Todo dia até assim, todo dia era assim, todo dia. Era assim, a gente carregando o barreiro. Quando não tinha esse barreirinho, que esse barreirinho foi feito agora há pouco, aí a gente carregava ali do lado de baixo, no carroça de burro. Eu, meu marido, com os tambor, pro gado, pra tudo, né, pra casa, pra lavar pano, pra tudo. Porque tinha que ficar um em cima da carroça e o outro pegando, né, dentro do açude, que não podia encostar na beira, carroça de burro. Aí eu ficava em cima e ele ficava carregando, me entregando. E eu pensei assim, que ia demorar muito, né? Aí teve uma reunião, teve a capacitação, foi 2 dias, 1 dia e meio. Oxe, eu digo, oxe, eles deram 1 mês, eu digo, vai demorar muito. Mas, oxe, quando pensou que não começou a chegar o material, aí eu me alegrei. Aí eu fiquei contente da vida. Começou a chegar e pronto, na mesma semana que eu assisti a reunião, já cavou o buraco. E já começou, na outra semana chegou as coisas. Aí a última coisa que chegou foi o cimento, chegou sábado. Aí tá, tô esperando só os prendeiros agora. Passa o verão, não tem aquela preocupação de sair carregando água na cabeça, né? Pelo menos ter a cisterna perto de casa, só abrir, pegar água e colocar dentro de casa, que é o mais importante. É difícil. A gente já passou por ter dia de não ter água nem para tomar banho. Difícil mesmo, porque
como vocês viram, né, o carro-pipa vem para a cisterna da escola, que é ali onde eu trabalho também, sou professora ali na escola. Então, quando chega, todo mundo vai buscar para levar para casa, para o seu dia a dia de água. Então é muito difícil. Assim, eu acho que a história maior é chegar o dia em casa e não ter água para nada, para fazer um café, não ter água para tomar um banho, não ter água. Acho que essa é a principal história. E eu vejo também que muitas famílias, pela falta de água migram, vão embora para outro lugar. Morar na cidade, esperar chover para poder voltar, ou então ir definitivo mesmo para não passar pela mesma situação de novo. Essa cisterna foi feita, está com 1 mês e poucos dias. 1 mês e poucos dias. Para a alegria da gente. Porque com ela, desde que foi construída, que a gente não está sem água em casa. O programa Cisternas, ele tem sido para nós uma experiência muito exitosa e muito importante na mudança da relação do Estado com a sociedade civil, com o tema da seca e com a incorporação de tecnologias sociais. Como a cisterna nas escolas, que no momento quando foi feita a cooperação, o apoio, nós ainda estávamos no estágio inicial com essa atividade, né, com essa tecnologia, e avaliando os impactos, né, da cooperação na cisterna nas escolas, a gente pôde melhorar. Então, o apoio ao movimento de barragem, mulheres camponesas, da FETRAF, todos são atores que agora têm mais experiência para poder serem apoiados pelo programa Cisternas, né, pelo Ministério, de uma forma mais consistente. O nosso convênio com a cooperação espanhola tem sido uma ferramenta que nos ajuda. Percebemos que também essa ação acumulou nesse processo de 10 anos em que o Estado começou a ensaiar essa experiência, também porque o projeto da cooperação espanhola apoia o fortalecimento da sociedade civil. Então, isso, de uma certa forma, se combinam ações para que nós possamos ter o êxito que nós começamos a ter. Ele era uma ação específica, um programa, agora ela é uma política pública. Tinha do caminhão-pipa, outras vezes não, outras vezes saía daqui para outra comunidade para ir buscar. Porque agora a gente carrega mais pouca água. Porque já tem essa, que é a de beber, escovar os dentes. A gente só carrega agora para o uso da casa. Nós vamos estar universalizando os 16 municípios consociados e esses 16 municípios vão estar com, em média, 30 mil famílias, cada uma com sua cisterna, com capacidade para 16 mil litros de água, preparada para receber água da chuva, água essa que a família passa por um processo de capacitação, são 16 horas aula de treinamento e essas famílias aprendem, faz a troca de conhecimento com os instrutores e a partir daí elas vão usar essa água unicamente e exclusivamente para beber, cozinhar e fazer a higienização bucal, que é escovar os dentes. Então essa família usando até 14 litros de água por dia por pessoa da casa, uma família que tem até 8 pessoas morando na casa, dá para tirar o período de estiagem, que é de 8 meses na região, são 8 meses que não chove. O que vocês vão fazer? Vocês vão discutir entre vocês, cada um vai tirar uma pessoa do grupo, vai ser o responsável e depois vai lá para frente para explicar. Ter uma água de melhor qualidade e automaticamente alimentos de melhor qualidade, né? E uma vida, evidentemente, de melhor qualidade. Essa é a função básica do programa Cisterna e da minha função como instrutor. Levar esses conhecimentos, fazer algumas experiências com eles, que eles não estão acostumados no dia a dia deles, até porque eles usam o sistema de que conheceram entre os pais, entre os avós, e aí a gente leva novas técnicas para eles terem uma água de melhor qualidade. O programa 1 milhão de cisternas, concebido, desenvolvido pela sociedade civil, organizada do semiárido, né, a partir da articulação do semiárido, que é a ASA. É um programa que se consolida enquanto perspectiva, né, de uma estratégia clara de convivência com o semiárido e está dentro de um grande programa que a gente chama de Programa de Formação e Mobilização para a Convivência com o Semiárido, né? Nessa ação está o Programa 1 milhão de cisternas e o Programa Uma Terra e Duas Águas, que tem o objetivo de oportunizar que as famílias tenham acesso a uma água para a produção de alimentos.
Então, a ação da ASA junto ao conjunto de parceiros, não só o governo brasileiro, né, mas agora recentemente com o Fundo de Águas da Agência Espanhola de Cooperação e o IABS, elas consolidam uma estratégia importante que já vem sendo desenvolvida no semiárido brasileiro, que é essa perspectiva de formação e mobilização social para a convivência. A ASA tem no centro da sua ação a estratégia de convivência com o semiárido. Conviver com o semiárido está associado à estratégia de estoque, estocar água, estocar sementes, estocar forragem. Mas nesse caso específico, a cisterna Calçadão tem a capacidade para estocar 52 mil litros. É uma tecnologia apropriada inclusive para o quintal. Então, para hortas, para plantas medicinais, para a criação de pequenos animais, galinhas sobretudo, aves, isso tem ampliado a capacidade das famílias de aumentar a sua produção. Em quantidade e em qualidade. O caminho hoje é esse, é garantir a todas as famílias do semiárido água para beber, água para produzir e água para as crianças na escola. Porque aí, se Deus ajudar aqui em Encha, nós já temos como aguar as plantinhas, né? E plantar alguma coisa para um coentro, uma cebola, uma coisa, né? Dos 6 meses que a gente estamos com ela, que foi feita aqui, essa Calçadão. Mudou demais, porque nesses 6 meses é onde a gente está comendo as coisas da horta da gente. A gente está comendo o alface, comendo o pimentão, a tomate. A vontade da gente é de multiplicar as coisas, para ter mais renda. Agora que o comer a gente já arrumamos depois dessa cisterna. Foi uma beleza, uma riqueza que Deus deu e o povo. O funcionamento das escolas rurais, que não são abastecidas pelos sistemas de fornecimento de água em determinadas épocas do ano, fica severamente prejudicado. As cisternas escolares possibilitam o armazenamento de 52 mil litros de água, garantindo o fornecimento da merenda, a limpeza da escola e a continuidade das atividades durante todo o período escolar. Ao longo do programa, foram realizados estudos de avaliação de impacto com as cisternas familiares e escolares. O objetivo foi quantificar o impacto dessas tecnologias no bem-estar das famílias e das comunidades escolares. Tais estudos foram realizados em parceria com as entidades BENFAM, Bem-Estar Familiar no Brasil, IPA, Innovations for Poverty Action, e UPM, Universidade Politécnica de Madrid, utilizando metodologias quantitativas e qualitativas. As informações geradas pelos estudos afirmam, dentre outros resultados, que as cisternas contribuem na diminuição de doenças de veiculação hídrica, no cuidado com os filhos e com a casa, na diminuição da evasão escolar e na capacitação de diversos agentes públicos locais em gestão de políticas públicas de acesso à água. A pesquisa tem possibilitado para nós
um olhar da nossa ação do ponto de vista da qualidade de vida, da participação social, mas principalmente dessa ação como um direito, como uma política pública. A importância de uma política de convivência com o semiárido olhando para os diversos espaços, olhando para a família, olhando para a escola, olhando para a comunidade, para o município. Os cursos de formação, onde foram formados inúmeros gestores e técnicos, criando uma rede de pessoas aptas a promover essa convivência semiárida. A rede de relacionamento que está gerada a partir de uma plataforma educacional que se localiza na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que tem a sua vertente exatamente no semiárido brasileiro, com relação com professores e tutores que são do semiárido brasileiro. Isso é, a produção dos materiais estão diretamente relacionada com aquelas pessoas que pesquisam e que vivem as realidades do semiárido brasileiro. E essa rede, que hoje já tem 6.200 participantes, ela então provoca trocas de conhecimentos e gera então um processo de autoformação, que é o grande objetivo que se tem. Essa experiência para nós ela é rica porque, se de um lado nós temos referências teóricas estudadas e produzidas, nós também trabalhamos com reconhecimento profundo do conhecimento popular. Prêmio da Caru, que foi uma forma de incentivar novas tecnologias e conhecimento para promover a convivência semiárida. A estiagem faz parte da história da região e há registros de secas desde a época do Império. Apenas nas últimas décadas foi que vários atores e setores da sociedade e a população local desenvolveram e testaram diversas tecnologias sociais de acesso à água e produção de alimentos e passaram a demandar do poder público a substituição das políticas de combate à seca por políticas de convivência com o semiárido. A convivência com o semiárido implica em conhecer a realidade local com suas características ambientais, sociais e culturais próprias e, a partir dela, estabelecer modo de ser, viver, produzir, conviver e desenvolver-se de maneira sustentável, saudável e cooperativa, cuidando da natureza e de sua conservação, partilhando os conhecimentos e saberes de um povo inteligente, resistente e com capacidades de relacionamento com a riqueza natural do semiárido de modo respeitoso. É importante que as políticas públicas sejam adequadas à cultura regional e aos princípios de convivência com o semiárido. O acesso à água gera transformações profundas na vida das famílias, diminui a incidência de doenças e reorganiza as relações familiares. Permite a diversificação da produção, garante a segurança alimentar e liberta a família da dependência política dos carros-pipa, despertando-a para a cidadania e para a organização comunitária. O recurso investido pelo programa Cisternas BRA 007B foi de aproximadamente 40 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, dos quais 50 milhões e 900 mil reais da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e a outra metade contrapartida do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo brasileiro. O programa Cisternas capacitou ainda 800 gestores municipais em cursos de educação à distância em temas relacionados à temática da convivência com o semiárido. Construiu 13.595 cisternas domiciliares, 1.080 cisternas calçadão, 841 cisternas escolares, totalizando 15.516 cisternas construídas, o que beneficiou diretamente mais de 200 mil pessoas da zona rural do semiárido brasileiro, agricultores familiares, indígenas, quilombolas, por meio de iniciativas que melhoram a condição de vida das pessoas e das famílias no semiárido, contribuindo efetivamente para que o Brasil alcance os objetivos de desenvolvimento do milênio, na minimização dos efeitos das mudanças climáticas e especialmente na garantia ao acesso à água, um direito humano e de cidadania.